Quarta-feira vai continuar o estudo da fé, tá? O dia inteiro e principalmente 8 da noite. Se você quer crescer na sua fé, é importantíssima essa reunião. Eu considero ela como aquele domingo no meio da semana. O dia inteiro, principalmente 8 horas. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Levante sua Bíblia, por favor, você que achou. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos ouvir Tua voz. Sem a Tua orientação, nós vamos ficar perdidos. Eu não quero falar, meu Deus, o que eu sei. Eu quero falar o que vem de Ti, o que ela precisa ouvir. Então, me dá a palavra que ela precisa ouvir. Nos dá entendimento da Tua palavra, e que essa palavra possa fortalecer todos que ouvirem com humildade, com sinceridade. Pai, eu te peço que essa palavra traga temor, traga salvação, traga um despertar na fé dessas pessoas que estão interessadas em te ouvir. Diga, meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Nós abrimos 4 selos, não foi isso? Falamos sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Falamos primeiro do cavalo branco, depois falamos do cavalo vermelho, depois falamos do cavalo preto, e semana passada nós falamos sobre o cavalo amarelo, a morte, que vem acompanhada do inferno. E falamos um pouco, aliás, falamos bastante do inferno, e falamos daquela história, não é parábola, que o Senhor Jesus contou sobre o rico e Lázaro. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele desprezou Deus do lado de cá. Chegando no inferno, ele fez muitos pedidos, mas já era tarde demais. Ele teve na porta dele Lázaro, mas ele não ouviu. É como hoje. Hoje as pessoas mudam de canal quando nós estamos falando de Jesus, da salvação. Hoje você bate na porta das pessoas para evangelizar, elas não atendem. Você manda uma mensagem, ela não responde. Você fala de Jesus, muitas rejeitam, dizem que não tem tempo, um dia eu vou. Mas a porta da salvação ainda está aberta. Um dia ela vai fechar. Um dia ela vai fechar. O inferno é real e muitas pessoas vão saber disso tarde demais e vão ter uma triste experiência. Então nós falamos sobre esse lugar aterrorizante, esse lugar que é real, que o Senhor Jesus falou muito sobre esse lugar, e que a Bíblia dá detalhes fortes acerca desse lugar. Que você lute para não ir para esse lugar. Então, depois desses cavalos, vem com engano, vem com a guerra, vem com a fome, vem com a morte, acompanhada do inferno. Então, muitas pessoas vão morrer, e a maioria irão para o inferno, infelizmente. Muitos vão morrer e vão para o inferno. Então vai ter uma matança, uma autoridade que esses demônios recebem para trazer a morte. Então vai ser um tempo difícil. Eu estou falando de um período que a igreja não vai estar aqui.
Eu estou falando de um período da grande tribulação, certo? Um período difícil, porque se já está difícil, com o Espírito Santo aqui, com a igreja aqui, vai ficar muito mais difícil quando tirar o sal da terra, a luz do mundo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, e o diabo vai ter aí toda a liberdade para fazer exatamente aquilo que ele quer. O que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Então nós passamos aí os 4 selos. Vamos abrir agora o 5º selo. Diz assim a Bíblia, versículo 9, 6, 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor de quê? Da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deixa eu explicar isso aqui para você entender a abertura desse 5º selo. Então, o Senhor Jesus voltou, aqueles que morreram salvos, a Bíblia diz, e Paulo explicou sobre isso, eles vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serão arrebatados, e o mundo vai continuar. O diabo vai trazer o engano, e vai se levantar contra tudo que é de Deus. Então não vai ter condições de ter pessoas como hoje existe na igreja, infelizmente, pessoas mais ou menos na fé. Hoje você tem pessoas divididas com o mundo, está dentro da igreja, mas vive igual incrédulo. Tudo que incrédulo faz, ela faz. Pessoas que quando a coisa aperta, vem para a igreja, quando a coisa folga, ela se afasta. Pessoas que parece que são firmes aqui dentro, mas lá fora faz tudo de errado. Tipo aquele jogador que quando faz um gol, ele levanta a camisa e mostra uma camisa por baixo escrito: Jesus, eu te amo. Mas quando acaba o jogo, vai para a boate, vai trair a esposa, vai para os vícios, vai para a vida errada. Então não adianta nada. Nós temos esse tipo de pessoa morna dentro da igreja, perdida dentro da igreja. Esse tipo de pessoa que está tendo oportunidades e mais oportunidades e não está aproveitando. E se não acordarem, se não despertarem, quando Jesus voltar, elas vão se deparar com a triste realidade: elas vão ficar. Agora, essas que vão ficar, elas serão salvas de uma maneira só. Elas vão ter que pagar com a vida. Hoje, no mundo, existe vários países que diariamente matam cristãos. Lugares aonde eles não aceitam o evangelho. Você tem que entender que o evangelho é o maior inimigo do diabo, porque o evangelho é a verdade, o diabo trabalha com a mentira. Então incomoda. Por que incomoda? Porque o cristão, ele tem um lado. O cristão não fica um pé lá, outro cá. O verdadeiro cristão não fica um pé na igreja, um pé no mundo. O verdadeiro cristão, ele tem um lado. Ele só reconhece um como único Deus e mais ninguém. O verdadeiro cristão, ele sabe
que ele desagrada, que ele é perseguido, que ele é zombado, que ele é ridicularizado, mas para ele vale a pena passar por tudo e chegar no céu, porque o foco dele é o céu e ele não compara o céu com nada. A nossa perseguição aqui no Brasil é mínima diante do que passam aqueles que estão pagando com a vida em outros países. Então, entenda que nesse período da grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui, só vão ter dois tipos de pessoas: aquelas que vão assumir que não creem em Jesus mesmo, que são contra a fé, e aquelas que não vão poder brincar com a fé, porque vai correr risco de perder a própria vida. E Deus vai considerar as pessoas que ficarem na grande tribulação e firmes, não vão se sujeitar à marca da besta, a negar Jesus. Então elas vão pagar com a vida, elas vão morrer. Essas pessoas vão ser guardadas debaixo do altar. Quando fala debaixo do altar, não é que vai apertando todo mundo debaixo do altar, não. É um lugar especial que Deus está mostrando que vai considerá-las, só que elas vão sofrer muito. E mesmo depois de serem salvas, elas vão pedir para Ele: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça com os habitantes da terra que fizeram tanto contra nós? E Deus manda elas esperarem, calma. Eu queria falar sobre essas duas coisas agora. Primeiro, muita gente diz assim: bispo, então na grande tribulação eu posso agora relaxar e na grande tribulação eu fico firme. Vai ser muito difícil ficar firme. Poucos na grande tribulação vão ficar firmes. Eu acredito que sejam aqueles que já conhecem a verdade. Eu acredito que sejam aqueles que os familiares sempre falavam de salvação, porque o diabo vai tirar toda a liberdade do evangelho para que a mentira possa crescer. Então ele apaga a verdade, ele tira a verdade da mídia, ele tira, a força da comunicação, e a mentira fica solta. Esse vídeo que eu vou te mostrar é um filme baseado em fatos reais, quando, acho que foi no século 17, nesse país, eles queriam acabar com todos os cristãos. Então, eles começaram a tortura. São cenas assim fortes, que eles tiveram que passar para não perder a salvação deles. Esse vídeo é um vídeo curto. Se você é muito sensível, você põe a mãozinha nos olhos, está tudo certo. Se não, eu queria que você assistisse, Apaga as luzes, por favor. Veja esse primeiro vídeo, eu vou continuar. Pode soltar. Apaga tudo. Praise to you, Lord Jesus Christ. 하지메요.
Throw that. Foi colocado de cabeça para baixo. Olha para mim para você entender. Pode acender tudo, por favor. Hoje, nós não estamos no período da grande tribulação. E você vê tantas pessoas negando Jesus, trocando Jesus por um prato de lentilha, trocando Jesus por uma mulher, por um homem, por um pecado, por uma pornografia, por um dinheiro sujo, por uma mentira, por uma aventura, por um prazer. Hoje você vê as pessoas virando as costas para Jesus por pouca coisa. É muito difícil acreditar que quem ficar na grande tribulação vai ter essa fé para pagar com a própria vida. Porque todas as vezes que em países se levantaram contra os cristãos, eles ficaram firmes e pagaram com a morte, com a vida. Eles morreram comidos pelos leões, eles morreram queimados, eles morreram dessa maneira cruel. Por quê? Porque na cabeça deles vale qualquer coisa para chegar no céu. Não vou dizer nem um dia, um minuto no céu faz você esquecer todo o sofrimento aqui na terra, ou aqui da terra. Escute isso, por favor. Eu creio que um minuto no céu faz você esquecer de tudo que você passou aqui na terra, seja lá o que for. Agora eu também creio que um minuto no inferno faz a pessoa esquecer de tudo de bom que ela viveu aqui na terra. Eu creio nisso. Nós falamos na semana passada daquele homem que era muito rico, que tinha muito dinheiro, que desprezou a Deus, mas quando chegou lá no inferno, um minuto lá fez ele esquecer tudo que ele viveu de bom aqui. Então não é inteligente eu trocar a eternidade por prazeres e por coisas momentâneas. Não é inteligente eu não me preparar para a volta do Senhor Jesus ou para a minha partida antes. Não é inteligente. Você vai se preparar para o inverno, você se prepara para o verão, você tem que se preparar para a volta de Jesus. Nós estamos tendo sinais e sinais e sinais da volta dele. Ele é tão bom que ele vai abreviar os dias, porque a coisa está tão escancarada, a coisa está tão feia, que se ele não acelerar, ninguém vai ser salvo, porque a coisa está ficando suja, nojenta. As crianças hoje têm acesso a coisas que na nossa infância nós não tínhamos. As crianças estão com celular, as crianças estão com internet livres, as crianças estão tendo acesso a coisas assustadoras, e muitos pais estão deixando os filhos à vontade. E você sabe aonde isso vai parar. Você sabe onde isso vai parar. Eu peço a Deus que você não fique na grande tribulação, porque a Bíblia não exagera nada. Quando fala que algo vai ser grande, é porque vai ser pior do que nós imaginamos. Então vai ser um período que, para ser salvo, vai ser muito, muito, muito mais difícil do que hoje. Hoje você tem a família que critica, tem pessoas que zombam, mas não chega a esse ponto como nós acabamos de assistir. Sim ou não? Agora eu quero que você entenda uma coisa, entenda. Abra aí em Apocalipse 12:12. Você entendeu em relação ao quinto selo? 12:12.
Os mártires, aqueles que vão pagar com a vida, eles serão guardados debaixo do altar e eles ouvirão de Deus o seguinte, ó: calma, porque vai chegar o tempo certinho da vingança. A vingança pertence a Deus. A vingança não pertence a mim e a você. E esse espere de Deus é uma coisa que você tem que saber trabalhar. Olha aqui para mim agora, não olhe para a Bíblia não. Esse espere, essa cura de Deus falar com eles, ó: aguarde mais um pouco, ainda não é chegada a hora. Ainda vão ter outros na grande tribulação que vão morrer também, para depois Deus trazer a vingança para o ímpio. Isso já enfraqueceu muita gente que não sabe esperar. Quando você é uma pessoa que está bem espiritualmente, o que aconteceu na sua vida, que Deus te abençoou, ótimo, ótimo. Mas o que não aconteceu, você não fica ansioso, porque você entrega nas mãos de Deus e no tempo dele vai acontecer. Mas o seu foco não são as bênçãos, o seu foco é a sua salvação. Você não é aquela pessoa que fala assim: pô, Jesus vai voltar, eu não vou casar, não é? Jesus vai voltar e eu não vou ver isso, eu não vou ver aquilo. Muitos homens de Deus do passado tiveram que esperar o tempo de Deus. E muitos deles morreram sem ter alcançado a promessa aqui da terra, mas alcançaram a principal, que é a salvação. Então não seja aquele tipo de pessoa que mostra para o diabo uma ansiedade muito grande pelas bênçãos. Eu só quero ter o que Deus quer que eu tenha, eu só quero entrar onde Deus quer que eu entre. Quantas coisas nós pensamos que para nós seriam ótimas, e nós já vimos vários testemunhos de pessoas, por exemplo, na vida sentimental, que lutaram por uma pessoa, que se apaixonou, que ficou louco: eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela, e depois que teve ela, meu Deus, tira ela de mim, porque é horrível. Mas queria porque queria. Então deixe Deus te guiar. Cuidado com esse negócio de estar ficando fraco porque não aconteceu algo na sua vida. O que não aconteceu vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Se Deus quer isso para a sua vida, agindo Deus, ninguém impede, acabou, confia. Eu não vou ficar mal na minha fé, eu não vou ficar em conflitos, eu não vou achar que Deus não é comigo, porque de uma luta que eu não consegui vencer ainda. Eu não venci, mas vou vencer. Amém? Eles queriam, porque queriam essa vingança. Falou: calma, espera mais um pouco. Você tem que ter fé para esperar, você tem que ter fé para perder, você tem que ter fé para aguentar, para suportar as dificuldades. Você tem que ter fé para não perder a sua salvação. Você tem que ter fé para ser salvo. Nós estamos em uma geração que viu o que outras gerações não viram, de sinais. Nós tivemos agora meteoros no Paraná, no Rio Grande do Sul. Eu peguei uma foto essa semana, mandaram para mim uma foto. Quando eu olhei a foto, coloca a foto lá no Rio de Janeiro, na pandemia. Olha só, olha a foto aí, ó. Quando eu vi essa foto, eu fiquei lembrando. Coloca aí, por favor, a foto da pandemia. Um mundo de igreja, né? E eu e Rose, sozinhos. Olha nós dois. Coloca aí. Olha lá. Foi um momento. Nós não estamos falando de um momento, de uma lutinha, não. Nós estamos falando de algo que mexeu com o mundo todo. Igreja vazia, shopping vazio, ruas vazias. Não foi assim? Ficou tudo vazio. E nós estávamos lutando para tudo voltar ao normal, porque nós não gostamos do vazio. Deus não nos criou
para vivermos vazios. Deus nos criou para vivermos cheios dele, cheio de temor, cheio de sabedoria, cheio de paz, cheio de Deus. Quem gosta do vazio é o diabo. Eu ouço isso desde criança. Mente vazia, oficina do diabo. Se você ler Mateus, acho que é 12, a partir do 43, você vai ver que o diabo, quando a gente manda ele embora, ele sai, mas depois ele volta para ver se a pessoa está vazia, para ele trazer mais 7. Ele gosta de vida vazia, ele gosta, mas quem é de Deus luta para que nenhuma área da vida esteja vazia, e principalmente a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Está dando para você entender? Mas foi um período que mexeu com o mundo todo. Nós víamos na China, daqui a pouco nós estávamos vendo a máscara no nosso rosto, daqui a pouco estava a notícia que o vizinho morreu, que o familiar morreu, e aí começou. Enquanto não tinha morrido ninguém aqui, era uma coisa, mas morre o primeiro, morre o segundo, houve uma resistência da máscara. Quando começou a morrer, todo mundo começou a colocar máscara. E parou tudo. Parou tudo. Então nós tivemos sinais assim fortíssimos que não dá para esquecer. Eu não consigo esquecer a pandemia. Para mim foi um sinal assim, um dos maiores. Agora entenda, por favor, entenda. Você tem um hábito, isso é importante você entender. Você tem um hábito, eu também tenho, de falar uma coisa que se você parar para pensar, não é como nós falamos. Entenda isso agora. Olha o que diz aqui o versículo 12. Apocalipse 12, 12. Diz assim, ó. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha para mim, por favor. Deus é atemporal. Deus, ele diz que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Deus é Deus. Deus é eterno. Agora, o ser humano, ele não tem nessa terra todo o tempo do mundo. Quem tem minha idade, né, ou um pouco mais, vai lembrar de uma música que fez muito sucesso. Eu ouvi o Bispo Adilson falando sobre isso, achei interessante, quando cantavam assim, todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou. E é verdade. Agora tem uma outra parte da música, mas temos todo o tempo do mundo. Somos jovens, nós não temos todo o tempo do mundo. O diabo sabe que ele tem pouco tempo, e você tem que saber também. As pessoas perguntam: bispo, quantos anos você tem? O certo não era eu responder: eu tenho 49 anos. O certo era eu falar assim: ó, só Deus sabe. Eu já vivi 49, eu não tenho umas 49, eu não tenho 49. Eu vivi 49 anos. E o senhor tem mais quantos, bispo? Não sei. Você tem quantos anos? Você não sabe. Não sei nem se chega a anos. Pode ser que eu tenha meses, pode ser que eu tenha dias, pode ser que eu tenha horas. Mas nós temos a mania de falar: tenho 60 anos, tenho 50 anos, tenho 30 anos. Nós não temos, nós já vivemos isso. E passou. O tempo não para. Deus parou o tempo 2 vezes. Ele atrasou o relógio de Acais, e ele também parou o sol para Josué vencer uma batalha. Mas fora isso, o tempo não para. Nós não temos todo o tempo do mundo. E não fique com esse pensamento: ah, somos jovens. Não, jovens morrem também. Inclusive quem fez a música morreu cedo. Então
não se iluda, eu tenho todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Talvez você tenha menos tempo do que você imagina. Não desperdice as chances que Deus está te dando. Não desperdice a misericórdia de Deus que mantém a porta da salvação aberta para você. Use a fé, mas use com inteligência, para que você não perca o principal, que é a vida eterna. Amém? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Se o diabo tem pouco tempo, imagine nós seres humanos. Imagine nós. Veja o que você faz com seu tempo. Não deixe o diabo roubar seu tempo. Não gaste tempo com coisas vazias, inúteis. Gaste tempo com as coisas de Deus, para que cada dia você fique mais forte. Porque tem gente na igreja que cada dia está mais fraca, porque ela só busca Deus na igreja, ela só medita dentro da igreja, ela não tem vida com Deus fora da igreja. E eu não acredito, se no tempo que nós estamos vivendo, você já está assim, no princípio das dores, onde as contrações, igual a mulher grávida, vai aumentando, e nós estamos vendo cada dia aumentando mais os sinais da volta de Jesus, e a pressão nesse mundo. Eu não acredito que nessa situação, na grande tribulação, você aguentaria. Eu não acredito. Passar pelo que vão passar, as torturas que vão passar. Você sabe o que é o anticristo solto, para ele fazer o que ele quiser? Vai ser muito difícil. Mas a verdadeira igreja não vai estar aqui, ela vai ser salva. Amém? A verdadeira. Então, nesse período da grande tribulação, vai ter o verdadeiro perdido, incrédulo, e o verdadeiro cristão, aquele que vai dizer assim, pode matar, pode fazer o que for, mas eu não nego Jesus. Talvez até familiares nossos, queríamos que eles tivessem ido antes, mas a vida é feita de escolhas. O importante é que eles sejam salvos, nem que seja na grande tribulação. Deu para você entender? Agora preste atenção nesse vídeo. Pode soltar, por favor. No episódio anterior, os 4 primeiros selos trazem o maior número de mortos que este mundo já abrigou. Mas há um grupo que segue clamando no céu. Episódio de hoje: o 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Depois dos cavaleiros, os olhos de Deus se voltam para o altar que existe no céu. Debaixo dele, as almas dos mártires, aqueles que entregaram suas vidas no altar espiritual e morreram no holocausto da grande tribulação. Viveram o sacrifício até o fim, por amor daquele que fez o perfeito sacrifício. Eles que perderam o arrebatamento se arrependeram a tempo de serem duramente perseguidos pelo anticristo. Ganharam suas vestes brancas pelo sangue e, clamando por justiça, terão que aguardar até que a perseguição termine, ceifando ainda mais almas dos justos dos últimos dias.
Hoje é possível se entregar para Deus, sacrificando sua vida simbolicamente no altar espiritual, e continuar vivendo neste mundo, desfrutando das bênçãos que Ele promete a quem anda em seus caminhos. Esta é a vontade de Deus, que os que são dele tenham uma vida de qualidade, vençam as batalhas desta vida e, tendo sido abençoados em tudo como Abraão, morram em ditosa velhice. E deixando este corpo, vivam com ele a eternidade. Uma vida completa, para quem se entregou por completo. Mas depois do arrebatamento, esta não será mais uma opção. Para ganhar a salvação eterna, o único caminho será a morte literal. Perseguições, privações, discriminação, tortura e, por fim, a morte serão a escolha inevitável de quem quiser salvar a própria alma. Ainda há tempo para evitar todas essas coisas, focando naquilo que realmente importa. Todo o resto é ilusão. Você hoje tem a oportunidade que os mártires se arrependeram de não terem aproveitado, de entregar sua vida para Deus no altar e ver a justiça dele se completar. No próximo episódio, um terrível acontecimento nivela a humanidade. Ricos, pobres, grandes e pequenos. Ninguém pode escapar do que está para acontecer. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor, para você entender. Hoje, você pode mudar completamente a sua situação espiritual. Eu quero que venha aqui na frente, você que está ansioso com alguma coisa, e isso está atrapalhando a sua fé. Você que está se enfraquecendo na fé por causa de alguma coisa que não aconteceu. Ou de repente alguma coisa que está acontecendo. Eu quero que venha aqui na frente você que não tem o Espírito Santo. Você que não tem certeza da sua salvação. Você que tem consciência que você precisa se entregar, se derramar de verdade. Você precisa consertar sua vida com Deus, e você sabe que Ele está te dando tempo. E Ele disse para uma igreja: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Você não vai poder reclamar disso, porque Deus tem te dado tempo, chances, oportunidades, tem te ouvir. Em nome de Jesus, que essa palavra produza força, ânimo e abençoe a todos nós, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Todo mundo agora atento, não converse, não se distraia. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem que foi um exemplo de fé. Um homem que não deixou ninguém matar os sonhos dele. Um homem que viveu num ambiente pesado por causa da inveja dos próprios irmãos. Um homem que enfrentou maus momentos, mas não perdeu a fé dele em Deus. E no final, Deus foi glorificado na vida dele.
Gênesis 37, 3. Vamos ler. Diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha para mim, por favor, preste atenção nisso aqui. Israel, que era Jacó e foi transformado em Israel, porque Deus transforma, Deus muda pessoas. Quando as pessoas aceitam serem mudadas pelo Espírito Santo, aceitam ser o que Deus quer que elas sejam, Jacó foi transformado em Israel. Um homem que fazia tudo errado, começou a fazer tudo certo. E ele mostrou uma inclinação mais para o seu filho José. Errou, porque você tem que amar todos os seus filhos iguais. Eu sei que tem aquele que é mais obediente, eu sei que tem aquele que dá menos trabalho, mas você tem que amar todos iguais, são seus filhos. Não deve amar um mais do que o outro. E os irmãos começaram a ter inveja. Os irmãos começaram a pensar o seguinte: José é uma ameaça para nós. E você tem que aprender a conviver em ambientes pesados. Você não tem que fugir, você não tem que jogar tudo para o alto. De repente você trabalha em um lugar onde tem pessoas que se sentem ameaçadas por você. Pessoas que te odeiam, que têm inveja, sem você ter feito absolutamente nada contra elas. José não fez nada de errado. Mas no versículo 5 diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Olha para mim, não era para ele falar do sonho para os irmãos. Tem gente que não tem que ouvir nada da sua vida. Não era para ele abrir a boca precipitadamente. Você tem que parar com esse negócio de falar as coisas antes da hora, de falar com quem você não deve falar. José errou, mas mesmo ele errando, porque Deus era com ele, Deus consertou. Porque você erra, você é ser humano, e você não deve ficar se culpando dos seus erros. Você tem que aprender com seus erros. Melhor que você aprenda com os erros dos outros, que não precisa você errar. Mas se você errou, até quando a gente erra, a gente acaba acertando. Os irmãos de José ficaram irados, e a inveja aumentou, e eles começaram a tramar. Deus colocou dentro de José o sonho. Foi Deus. Eu não sei o que Deus colocou dentro de você. Alguma coisa Deus colocou dentro de você. Deus colocou essa fé dentro de você. Tem coisas que Deus colocou dentro de você que Ele vai realizar. José tinha essa promessa de Deus dentro dele, só que Deus deu outro sonho. Leia aí. Diz assim, versículo 9: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura
viremos eu e tua mãe e teus irmãos, inclinaremos-nos, a inclinar-nos perante ti em terra. Olha para mim, por favor. Deus sempre está dando sonhos para quem é dele. Sempre Deus está falando com quem é dele. Só que nesse sonho, José só viu todo mundo se inclinando para ele. Ele não viu o processo que ele ia passar até esse sonho ser realizado. Ele tinha 17 anos. Gemeu 13 anos. Gemeu até 30 anos. Mas depois desfrutou 80 anos. Sempre a vitória vai ser maior do que a luta. Sempre a recompensa vai ser maior, se você não desanimar. Agora olhe o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha para mim aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. José foi chamado pelos irmãos de sonhador. E eles armaram para José. E jogaram José no buraco. Eles iam matar José. Eles estavam determinados a matar José. Só que Deus tinha um plano na vida de José. Havia um propósito. Havia um plano de Deus ali. Então eles não conseguiram matar, porque quando eles iam matar, Judá falou assim: não vamos matar o nosso irmão. E Deus enviou mercadores para comprar José. E eles falaram: vamos vender José, vai dar lucro para a gente. Escute essas duas coisas. O nome José em hebraico significa o que acrescenta. Se você é uma pessoa de fé, você sempre acrescenta na vida dos outros. Quem casar com você é abençoado. Quem convive com você é abençoado. Você acrescenta na vida de todos. Se você é uma pessoa que vive a sua fé na palavra de Deus, quem negocia com você, quem trabalha com você, quem mora com você, quem casa com você é abençoado. José, o que acrescenta? Quem cruza seu caminho, Deus acrescenta. José deu lucro para os irmãos dele. José deu lucro para os vendedores que apareceram ali, que venderam ele para Potifar. José deu lucro à casa de Potifar. José deu lucro para Faraó. Agora entenda, José foi vendido. Deus não permitiu que ele morresse. E tem gente aqui que já escapou da morte. Tem gente aqui que já passou situações com doença, com tragédia, com assalto. Deus não permitiu você morrer, porque Ele tem coisas grandes para você. Porque Ele quer ser glorificado na sua vida. O pai de José guardou aquilo no coração. José foi vendido. Chegando lá no Egito, novo, foi comprado por Potifar. Foi para a casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar via que Deus era com ele. Se você pegar o versículo, acho que é 39, versículo 4, é isso mesmo, pode colocar, é isso aí. Versículo 3, 39, 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Quem estava com ele? O Senhor estava com ele. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha para mim, Deus, quando você obedece à palavra dele, Deus faz você achar graça diante das pessoas que você tem que achar graça. Mas Deus também tira do seu caminho quem não presta. Tem gente que vai sair do seu caminho sem você precisar se estressar, se aborrecer, se desgastar, porque o próprio Deus afasta e o próprio Deus aproxima. Quando você tem Deus, Ele cuida de tudo, até dos detalhes da sua vida. Escute, ele foi para a casa de Potifar. O mal entrou na mulher de Potifar. José sabia que não podia fazer besteira, senão estragava todo o plano.
ele fugiu, foi injustiçado, foi mandado para a prisão, mas fazia parte do processo. Lá na prisão, o Senhor era com ele. Tudo de José tinha Deus, tudo tinha Deus. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Tudo na vida dela tem o quê? Deus. Foi abençoada? Foi Deus. Houve livramento? Foi Deus. Está enfrentando um problema? Vai ser feita a vontade de Deus, porque ela é de Deus. Então na vida dela, tudo tem Deus, tudo é Deus na frente, é Deus. Tudo que acontece foi Deus que abençoou, foi Deus que permitiu. Uma coisa que ela não entende, foi Deus que permitiu, porque tem um propósito. Ele quer falar alguma coisa comigo, Ele quer me mostrar alguma coisa, porque Deus fala conosco de várias maneiras. Tem coisa que Ele fala com você através da minha boca, tem coisa que eu já falei que Ele fala direto com você, tem coisa que Ele fala através de uma situação, mas Ele fala. Diga: meu Deus fala. Deus estava com José. Escuta bem, você que está aí atrás, preste bem atenção, hein? Deus era com José, e todo mundo via. Potifar também não conseguiu matar José, quando a mulher dele inventou a história de José. E mais uma vez, sabe aquela situação que parece que não tem como piorar? E piora, ele foi para a cadeia. Lá na cadeia, escassez, miséria, dificuldade. Porque se a cadeia hoje já não é fácil, imagine naquela época, mas fazia parte do processo. Teve um momento que José pediu para que um companheiro de cela dele, o copeiro, falasse dele para Faraó. Foi um momento que ele esperou do homem. Aprenda a não esperar nada do homem. Se Deus usar, graças a Deus. Se Deus não usar, amém, vem de outra maneira. Mas não fique na expectativa de homens, porque isso te atrapalha na fé. E Deus permitiu que o copeiro não lembrasse de José, porque Deus tinha coisa maior. E às vezes Deus permite certas coisas não acontecerem como a gente está esperando, porque Deus tem algo melhor. Está dando para você entender? Então José aguentou tranco, traição, decepção, irmãos falhando com ele, família. Quem deveria proteger, vendeu. Quem deveria estar a favor dele, foi contra ele. Quem deveria somar na vida dele, quis atrapalhar ele. Mas não se preocupe, todo mundo que pensa que está te atrapalhando, está te empurrando para a vitória. Diga: todo mundo que tentar me atrapalhar, está me empurrando para a vitória. Agora entenda, por favor. José foi preso, não fugiu da prisão, não fugiu de nenhuma luta. Ele pediu força para Deus, porque dentro dele, ele guardava o que Deus falou que ia acontecer. Entenda, José guardou o coração dele. Eu vou te provar isso. Aprenda a guardar seu coração, porque tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração. Olha bem para mim, por favor. Guarde o seu coração, guarde, porque senão vai tudo por água abaixo. Se José ficasse magoado, afundava, porque a mágoa te afunda. E tem gente que só sendo de Deus, para você não ter nada contra ela. Porque quando você é de Deus, não é que você não quer, não, é porque você não consegue. A pessoa pode até achar que você está sendo falsa com ela, mas você está sendo sincero. Você continua olhando com bons olhos. Amém? Não tenha ou não deixe ninguém tirar sua essência. José continuou sendo quem ele era, inocente, puro, mas de Deus. José só tinha Deus. E na vida você vai passar por alguns momentos que você não vai poder contar com ninguém. Você só vai ter Deus. Mas Deus vai ser suficiente para te abençoar, para te sustentar. José foi preso, só que ele saiu da prisão para o palácio. Ele saiu do buraco da prisão para ser governador. Sabe por quê? Porque Deus honrou ele. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia
dá o significado do sonho. Mandaram trazer José. Quando o faraó pensou que José poderia resolver, José falou: Deus é Deus que vai me dar a interpretação. É Deus. Quem é? É Deus. Não se esqueça de Deus, tá? É Deus, não é só sabedoria, não é força do seu braço, é Deus. Deus vai me ajudar. E Deus revelou para ele que tinha 7 anos de vacas gordas e ia vir 7 anos de vacas magras, de escassez, de dificuldade no Egito. O Egito era uma potência, o Egito era os Estados Unidos hoje. E Faraó precisava de alguém que já tivesse passado pela escassez e pela fartura. Na casa de Potifar ele teve fartura, na cadeia ele teve escassez. Então fazia parte do processo. Pare de reclamar, porque Deus não desperdiça nenhum deserto da nossa vida. Ele nos ensina, são pedagógicos, os desertos, as lutas que nós passamos, Deus nos ensina. Amém? Deus não perde esse tempo de lutas, de provas que nós passamos. Deixa ensinamentos. As maiores lições da sua vida você vai aprender nas dificuldades. Na luta você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer quem vibra por você, quem está do seu lado. São nas maiores dificuldades que você vai ver, até dentro da sua família, pessoas que deveriam vibrar por você, elas torcem contra e se alegram na sua derrota. Mas não se preocupe, porque tudo isso tem que ser combustível para você ir para frente. Tem um filme, faz muitos anos, que eu até falei sobre esse filme, que o rapaz vai abrir uma igreja numa ilha, e no meio do caminho um barco vira, e ele nada e quase morre. E ele chega na areia e fala: tem hora que Deus acalma o mar, mas tem hora que a gente tem que nadar. Tem horas que dá para acalmar o mar, mas tem hora que Deus permite que a gente nade. Tem horas que é uma luta, mas fogo não queima fogo. Fizeram de tudo para tirar José da fila. Fizeram de tudo para matar o sonho de José, porque quem não tem sonho quer matar de quem tem. Quem não tem visão quer tirar a visão de quem tem. Quem não tem fé quer tirar de quem tem. E se você é uma pessoa de fé, você acredita no inacreditável, você crê no impossível. Se você é uma pessoa de fé, você guarda seu coração e alimenta o que Deus te prometeu. A promessa tinha que se cumprir, porque Deus não é mentiroso. Cedo ou tarde tinha que se cumprir. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica encantado e tinha que arrumar um homem para poder governar tudo. Sabe na mão de quem caiu? De José. Devem ter pensado assim: quem é esse? De uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Teve um processo que ninguém viu. Tem lutas na sua vida que ninguém sabe. Quando você vê os testemunhos dando aqui: hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, eu fico até preocupado de ficar pegando esses testemunhos. Sabe por quê? Porque parece que foi mágica, parece que foi rápido, mas teve lágrimas, teve choro, teve perseverança. Veio na chuva, veio de longe, veio com a gasolina no cheiro, com medo de faltar, veio pedindo emprestado, veio de carona, mas veio construindo testemunho. Há um processo até chegar na vitória. Mas você vai chegar na sua vitória. Diga: eu vou chegar na minha vitória. José vence. José agora é governador. José agora está por cima do Egito, administrando tudo. Os irmãos de José aparecem. Os irmãos, aqueles que queriam a morte dele, aqueles que pensavam que José ia atrapalhar eles, era ameaça para eles. Deus deixou eles ficarem vivos, porque teve fome em tudo que é canto, e eles precisaram de comida. E quem tinha comida, quem era? Era José. Escute isso, por favor. Aguente suas lutas, porque tem muita gente que vai precisar de você. Tem muitas pessoas em jogo. Tem uma responsabilidade grande nas suas costas, e você não pode falhar. Quando José viu os irmãos
não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. José tinha preocupação com o irmão dele, o caçula, porque ele deve ter pensado: se tiveram maldade comigo, podem ter tido também com o irmão. E José perdeu a mãe. Perder a mãe, perder o pai novo, você sabe a luta que é. Tem gente aqui que perdeu o pai, perdeu a mãe, foi criado na cara de um, na cara de outro, gemendo. Só você sabe a luta que você enfrentou. Ninguém valorizou José, mas Deus valorizou. Você tem valor para Deus. Aprenda a se valorizar e aprenda que Deus valoriza você. No meio de bilhões de pessoas no mundo, você tem valor para Deus. Por isso que você está aqui agora. Agora entenda, os irmãos de José imaginavam tudo, menos que José era governador. E José mandou um irmão ficar, e eles irem buscar o irmão Benjamim. Trouxeram o irmão dele. José não tinha se revelado ainda, mas um dia José disse: é hoje. Eu vou olhar nos olhos dele e vou dizer: eu sou José. E no capítulo 45, no versículo 4, para terminar, diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: quer que ele disse? Diga alto aí: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, quem? Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim, por favor. José encontrou os irmãos. Eu gosto de ver a parte desse filme e da novela também, quando ele fala: eu sou José, vocês tentaram de tudo, mas Deus me guardou. Vocês me venderam, mas não fique triste não, vocês me empurraram para a vitória. Vocês fizeram o que fizeram comigo, mas Deus tinha um plano, eu entendi. Eu compreendi que Deus tinha um plano. Eu compreendi que eu tinha que passar por tudo aquilo, senão não ia ter estrutura para estar onde eu estou hoje. Eu compreendi o plano de Deus. Eu compreendi, fazia parte dos planos. Não fiquem tristes, não se culpe, não pese a consciência. Aí sabe o que é que José fez? Lá no versículo 18, 45, 18, diz assim: ele disse: e tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o quê? Não ouvi. O melhor da terra do Egito, e comereis com o quê? Da fartura da terra. Olha para mim, José estava dizendo o seguinte: ó, não fiquem constrangidos, eu vou dar o melhor para vocês. Vocês me deram o pior, mas eu vou te dar o quê? O melhor. Tem gente que luta para tirar o pior de você. Tem gente que é o próprio diabo que usa para azedar seu dia, para ficar de cara feia para você, para poder mexer com você, desestabilizar você. Não dê atenção, porque você dá o que você tem. José falou: pega meu pai, porque eu vou dar o de melhor para a família de vocês. Cada um dá o quê? O que tem. Pode fazer o mal que for, Deus vai transformar em vitória, e você sempre vai dar o que você tem. Não deixe as pessoas tirarem a sua força, a sua alegria, o que você tem de bom. Não permita. José disse: eu vou dar o de melhor para vocês. Vocês vão ter o de melhor dessa terra, o de melhor. E José venceu naquela terra, em ambiente difícil, ele venceu. E ele pediu uma coisa: quando eu morrer, tire os meus ossos desse lugar, que nem os meus ossos eu quero aqui. José fez a diferença. José é um exemplo para nós, um exemplo, porque só Deus sabe do que ele passou. Ele estava passando por todo aquele processo difícil, mas Deus não falhou com ele. Quando a honra chegou, todo mundo teve que ver. A honra vai chegar para você, se você não desanimar, se você não for fraco,
Você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa ser desonesto com ninguém. Você não precisa ajudar Deus. Deus sabe o que faz. Ele está olhando para a sua situação. Ele está vendo a sua luta. Faz parte do processo. Aguenta o tranco, porque a vitória vai chegar. Mas não deixe ninguém matar seu sonho. Fique em pé e diga: ninguém vai matar meus sonhos. Fala: ninguém vai matar meus sonhos. Ó, segredo aqui, ó. Coração de José estava o quê? Limpinho, limpinho. Apanhou. Olha para mim, fizeram o que fizeram com ele. Foram